Boa noite a todos, estamos começando mais uma live, mais uma transmissão da comunidade Gilead Church, onde estamos aqui recebendo um casal de convidados que, além de ser convidado, amados, eles são os meus tios também, né? Estamos aqui recebendo a Elizabeth Bueno, Silvio Bueno, da Igreja do Evangelho Quadrangular, segunda Igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de Santa Gertrudes, ali pastoreada pelo pastor Jair Muniz e da pastora Cirlei Muniz. Eles estão aqui hoje para compartilhar conosco algo que Deus assim realizou em suas vidas de uma forma de superação, uma forma de fé, uma forma onde de Deus foi notório, onde o milagre de Deus foi visível, palpável, e eles estão aqui hoje para abençoar a sua vida que está aí através desta transmissão, através desta linda história de superação, aonde Deus operou algo fantástico, um milagre sobrenatural da parte de Deus. Antes de darmos seguimento a esta live, eu gostaria, no nome de Jesus, de fazer uma oração para a abertura desta live, para que as bênçãos de Deus possam nos alcançar, possa alcançar a sua vida, alcançar a sua família, você que está através desta transmissão, aguardando esse momento de receber a bênção de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu gostaria de pedir licença a você que está conosco, que Deus possa te abençoar. Gostaria aqui de abrir também para a Elizabeth poder também dar as boas-vindas a você que está nessa transmissão, juntamente com seu esposo Silvio, e depois faremos uma oração inicial para esta live no nome de Jesus. Amém, boa noite a todos, a paz seja convosco. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui falando daquilo que Deus fez na minha vida, na vida do meu marido, desse milagre que o Senhor realizou, dessa transformação. Então eu sou muito grata a Deus por tudo isso. E quero agradecer a vida do pastor Fábio, que está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui transmitindo tudo isso para vocês, agradecendo a vida do meu pastor, da minha pastora, que eu estou aqui com a bênção deles. Então eu quero te agradecer e louvar e engrandecer o nome do Senhor por tudo que o Senhor Deus tem feito, e que você seja abençoado por esta live, amém? Silvio também pode ficar à vontade. Deus, mais questão. Boa noite, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a nossa vida, o que Deus tem feito na nossa vida, entendeu? Queria agradecer a oportunidade aí, pastor Fai, que Deus dá mais aí. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Então está aqui esse casal abençoado, estará participando conosco. Eu gostaria de orar juntamente com você agora, para que as bênçãos de Deus alcancem o seu lar e a sua família. Toda live que nós temos feito sobre esse tema, essa série Superação, já estamos há 3 semanas, cada dia Deus trazendo uma história para nós de superação, e eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para cada um de nós, e nós vamos estar compartilhando logo mais da oração uma breve porção da palavra de Deus, e já daremos seguimento à história de superação desse casal, da Elizabeth Bueno e do Silvio Bueno, e também de toda a sua família. Nós estamos aqui com o Kaique, que está aqui nos bastidores da live, o Isaac também, o milagre de Deus está aqui também, depois eles estarão participando aqui no finalzinho da nossa live, para que vocês possam conhecer a família desse casal no nome de Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Você que pode levantar as suas mãos no seu lar e fechar os seus olhos, faça isso no nome de Jesus. Pai soberano, Deus maravilhoso, diante da Tua presença, aqui estamos, meu Deus e meu Pai, e pedimos, ó Deus, que através, meu Deus e meu Pai, desta transmissão, as bênçãos do Senhor possam alcançar, meu Deus e meu Pai, o lar, a família, meu Deus, de cada um que está nessa transmissão agora nesse momento. Tua palavra, meu Deus e meu Pai, possa ir de encontro à necessidade desse ouvinte agora, Pai. E no nome de Jesus, que o Senhor cubra com as Tuas bênçãos, e que diante de cada lar
agora representado seja uma extensão do teu reino, uma extensão da tua igreja, uma extensão das bênçãos do Senhor, cobrindo-nos, ó Pai, com as bênçãos e as vitórias do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu gostaria de compartilhar aqui uma breve palavra da parte do Senhor para o teu coração, antes de darmos seguimento àquilo que Deus queira falar através da vida do casal. Você que tem a palavra de Deus e possa abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso de número 18. Se você está com a palavra aí com os seus familiares, compartilhe agora das Escrituras, no nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso de número 18. Enquanto essas coisas lhes diziam, eis que um chefe aproximou-se e adorou e disse-lhe: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe sobre ela as suas mãos e ela viverá. Versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo alvoroçado, disse-lhe: retirai-vos, porque não está mais morta a menina, mas sim dorme. E riram então de Jesus e do pai da menina. Verso 25. Mas afastando o povo, entrou Jesus e tomou a menina pela mão e se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Amados, eu queria ser bem breve sobre esta reflexão da palavra de Deus, aonde aqui nós avistamos a história de um homem se chamado Jairo, chefe da sinagoga, aonde Jesus acostumava passar ali por perto. O contexto desta história acontece quando Jesus, entrando na cidade de Cafarnaum, a Bíblia diz assim que Jesus encontra um paralítico desacreditado no caminho. Então a Bíblia diz assim que ali naquele momento, quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, Jesus, quando vê aquele paralítico, a Bíblia diz assim, que Jesus se compadece da situação daquele paralítico. E não era só o fato de compadecer, mas também de entender a questão do problema que aquele paralítico possuía. Então a Bíblia diz assim, que Jesus, olhando para aquele paralítico, Jesus diz a ele: perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. A Bíblia diz que os fariseus que estavam ali presentes naquele momento, eles olharam para Jesus e cochearam em seus corações, a ponto de, no seu coração, eles dizerem: ele está blasfemando contra a obra do Criador. É uma blasfêmia isso que eles estão fazendo agora, diante daquele paralítico. Então Jesus, ciente do que passava na intenção do coração daqueles fariseus que ali estavam, dos doutores da lei que ali estavam, a Bíblia diz assim, que Jesus olha para eles e diz: o que seria mais fácil, dizer a este paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele: levanta e anda? Aqueles fariseus ficaram um quanto que sem dar a resposta a Jesus, eles não tinham uma resposta a dar. Então a Bíblia diz assim, que Jesus, após curar esse paralítico, Jesus diz: toma a tua cama e anda, porque perdoados estão os teus pecados. Jesus chega então em sua casa,
E Jesus ali se alimentando à mesa, a Bíblia diz assim, que os publicanos e pecadores, eles batem a porta da casa de Jesus. Jesus abre a porta no momento da refeição e convida os pecadores, os pobres e os publicanos a entrarem na sua casa, a sentar com ele à mesa. Então novamente aparecem os escribas, os fariseus, os doutores da lei e começam a falar com os discípulos de Jesus como o seu mestre permite os publicanos, os pobres, os pecadores se assentar à mesa juntamente com ele. Mas uma história acontecendo no caminho de Jesus. Os discípulos então esquivam dos escribas e dos fariseus, até que um desses fariseus, se chamado o chefe da sinagoga, cujo nome era Jairo, recebe uma péssima notícia. A notícia que a sua filha tinha entrado em óbito, tinha falecido. Mas esse mesmo chefe da sinagoga, que era Jairo, cujo significado do nome em hebraico significa o Senhor ilumina, ele estava lá no caminho de Cafarnaum, aonde Jesus tinha curado aquele paralítico. Ele foi um dos escribas, os doutores da lei, que questionou Jesus. E Jesus talvez tinha encontrado Jairo já lá atrás em Cafarnaum. Mas a Bíblia diz assim que Jesus tinha um plano na vida de Jairo e na vida dos seus familiares. Então a Bíblia me diz, e a história nos conta, amados, que esse processo da parte de Deus fez com que o Senhor ensinasse esse chefe da sinagoga, Jairo, para um momento que seria de desespero para ele em confiar em Jesus. Então a Bíblia diz assim, que Jairo, recebendo essa péssima notícia da morte da sua filha, a Bíblia diz assim, que Jairo recorre a Jesus, o mesmo qual tinha questionado Jesus de ter curado o paralítico, agora era o mesmo que estava precisando de uma intervenção que só Jesus podia fazer. E a minha pergunta para você hoje, nesta noite, é: em que situação, talvez da sua vida, você se encontra hoje e carece de uma intervenção de Deus, de uma intervenção de Jesus? Talvez por uma situação, talvez por uma causa, talvez por uma situação que fugiu do seu controle, mas eu quero dizer para você que esse mesmo Jesus que encontrou aquele paralítico no caminho em Cafarnaum, precisando assim uma condição de ausência, de uma situação que ele necessitava, Jesus liberou sobre ele um milagre. Jesus também, na sua ausência de necessidade, Jesus vai liberar um milagre sobre ti, porque talvez você esteja à beira do caminho, como o paralítico também estava, ali carecendo de uma necessidade, de uma cura, e Jesus o encontrou no caminho de Cafarnaum. Jesus também está te encontrando nesta noite para te dizer: espera que eu estou trabalhando. Jairo não entendia o processo do milagre. Jairo não entendia o processo do sobrenatural de Deus. Talvez você está também se perguntando, tentando entender o processo, a forma que Deus está usando para transmitir a você o milagre. Mas eu quero dizer no nome de Jesus para você, o processo de Deus, a forma de Deus trabalhar e a maneira que Deus trabalha, Ele é Deus, que se revelou a Jairo de uma forma totalmente diferente, que um conhecedor da lei aceitaria. Ver Jesus curando um enfermo, ver Jesus abrindo a porta do seu lar para poder colocar os publicanos e pecadores e pobres a se alimentar juntamente com ele.
Só que ali Jairo pôde ter uma revelação. Esse homem é diferente. Esse homem não é como os outros. Esse homem não é um simples profeta. Então Jairo recorre a Jesus no momento aonde ele não tinha mais a ninguém a recorrer, aonde a religião não podia fazer, aonde a religião não podia conceder, aonde a religião não podia mudar. Mas aí então ele encontra Jesus, e Jesus então, olhando para aquele chefe da sinagoga, ele diz: ei, calma, sua filha não está morta. Jairo teve a revelação de quem Jesus Cristo era. Jairo sabia que Jesus não ia deixar ele desamparado, como Jesus não vai deixar você desamparado nesta situação, meu irmão, minha irmã. Jesus não vai deixar a sua casa desamparada. Jesus não vai deixar os seus desamparados. Pelo contrário, pelo fato de você conhecer a Jesus, assim como Jairo conheceu a Jesus, você verá o livramento das mãos poderosas de Deus. Jairo teve esse entendimento, amados, de quem realmente era Jesus. E a minha pergunta para você é: quem é Jesus para você? O que ele realmente representa para a sua família? O que ele realmente representa para o seu lar? O que ele realmente representa para a sua família? Porque talvez você recebeu uma notícia ruim, talvez você está lidando com uma situação que fugiu do seu controle, talvez você esteja lidando com uma situação que só Deus pode mudar. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus que se revelou a Jairo é o mesmo Deus que se revela a você hoje, nesta noite. É o mesmo Deus que se revela mediante a sua palavra. Jairo teve entendimento que ali estava realmente a resposta da sua aflição, a resposta da sua dor, a resposta realmente de um Deus que podia operar milagres. Talvez você esteja aflito aí na sua casa. Talvez você esteja com uma situação de ansiedade aguda aí na sua casa. Talvez você esteja vendo a situação tomando uma proporção desesperadora para você. Mas eu quero te dizer que Jesus, se precisar ir ao teu encontro, Ele vai. Se Jesus precisar bater na porta da tua casa, Ele bate. O que manda a situação é você realmente aceitar. Jairo não tinha mais outra alternativa que não fosse Jesus. Talvez a sua única alternativa agora, meu irmão, nessa noite seja Jesus, para te ajudar diante dessa situação. E a Bíblia diz assim, que no contexto dessa história, Jairo volta para sua casa, e no meio do caminho Jesus encontra uma pessoa necessitada, que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, o qual a Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas a Bíblia classifica ela que há 12 anos ela sofria. Jesus, em caminho para a casa de Jairo, vê alguém sofrendo no caminho. No caminho de Jesus até o milagre de Jairo, Jesus encontra um paralítico necessitado. Jesus encontra um grupo de pecadores que carecia da graça de Jesus. E agora Jesus encontra uma mulher que sofria há 12 anos por causa de um fluxo de sangue. Jairo poderia se ter desesperado. Jairo poderia ter ficado numa condição de desespero, porque Jesus foi parando no caminho até chegar à casa de Jairo, aonde sua filha estava morta. Mas a Bíblia diz assim, que Jesus para na beira do caminho e cura a mulher do fluxo de sangue, que já tinha gastado todas as suas riquezas, tudo o que ela tinha. E ali então a Bíblia diz assim, que Jesus a encontra, cura ela a partir do momento que sai virtude do manto que Jesus andava. E essa mulher foi curada.
de uma enfermidade que há 12 anos ela sofria. E a Bíblia diz assim, que Jairo chegando à sua casa, Jesus demorando um pouco, mas Jesus não demora. Jesus está no tempo Kairos, no tempo de Deus. Às vezes a gente acha que Deus está demorando, às vezes a gente acha que a bênção está demorando, mas a bênção chega na hora certa, no tamanho correto, na essência daquilo que é o Kairos de Deus. Então a Bíblia diz assim, que Jairo desesperado, ele volta para o caminho. E aí os discípulos falam, ô Jairo, calma aí. A sua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Não tem mais o que fazer. E Jesus torna a dizer a Jairo, Jairo, sua filha só está dormindo. Imagine você receber a notícia que teu filho morreu e encontrar Jesus e ele te dizer, olha, não fique preocupado, ela só está dormindo. Que pai, que mãe confiaria em um homem que estaria dando uma palavra como essa no momento da sua maior dor, que era a perca da sua filha? Jairo teve a revelação que Jesus, quando ele chega e algo acontece. A única esperança para Jairo era Jesus. Talvez a sua única esperança hoje também seja Jesus. Talvez você já recorreu a tantas coisas, a tantos homens, a tantas situações, mas eu quero te dizer hoje que a tua única esperança, talvez para essa situação, seja Jesus. E Jairo decidiu confiar na palavra do Mestre. E a Bíblia diz assim, que Jesus, quando chega na casa de Jairo, a cultura judaica diz assim, que quando alguém muito assim respeitado, alguém que tinha honras e prestava-se honras, quando era alguém muito importante, a Bíblia diz assim, que eram pagos, Beth e Silvia, eram pagos pessoas para chorar. Ponhava-se os cantores e pessoas ali para chorar, para mostrar a importância daquela pessoa. E quando Jesus chega na casa de Jairo, havia um alvoroço, ou seja, havia pessoas tocando flautas, louvando pela morte daquela menina, se chamado Talita Cumi. E também havia do outro lado pessoas com lenços e chorando. E eles receberam dinheiro para estar chorando, amados. Olha aí que coisa interessante, né? E a Bíblia diz que Jesus chega no meio da multidão, do alvoroço que estava na frente daquela casa. E aqui eu começo a pregar a palavra de Deus. Jesus sempre entra em lugares aonde nós não estamos esperando. Jesus chegou no meio de uma tempestade e acalmou a tempestade. Jesus chegou no meio de um alvoroço, de uma confusão, e produziu a ressurreição da filha do chefe da sinagoga. Só que a Bíblia diz assim, que havia um alvoroço na frente da casa. Havia tumulto, havia barulho, havia gente cantando, havia gente chorando. E havia um pai desesperado, aguardando Jesus encontrar a sua filha que já estava morta. Jesus chegou no meio do alvoroço. Jesus chegou no meio da confusão. E é assim que Jesus muitas vezes chega na nossa vida, amados. Quando tudo está dando errado, quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas estão ficando numa proporção que está fugindo do nosso controle, Jesus entra lá e faz um milagre que a gente não esperava. Sabe por quê? Porque Jesus vem desenhando, amados, o processo. E no processo que Jesus desenha, muitas vezes o desespero toma conta do nosso coração. Muitas vezes o desespero produz um medo no nosso coração. Mas eu quero dizer para você que Jesus está entrando no meio
desta causa, no meio desta situação que você está passando, e a palavra de Deus para você é: creia somente naquilo que Jesus Cristo já profetizou sobre a sua vida. Não abra mão, mesmo que esteja acontecendo um alvoroço, mesmo que você esteja em meio a uma tempestade, continue confiando, porque Jesus não desamparou a Jairo e não vai desamparar você. Jesus então disse: Jairo, aonde está a menina? Jesus perguntou aonde está o problema. E Jesus está te perguntando hoje: aonde está o problema que aflige a tua alma, que aflige o teu coração? Mostre para Jesus, mostre aonde está o problema. E Jesus, amados, toda vez que Jesus entra, algo acontece. Então Jesus perguntou: Jairo, aonde ela está? E Jairo já chorando, Jairo de meio ao desespero, em meio àquele alvoroço, Jairo fala: ela está naquele quarto. Jesus entra no quarto e só dá uma palavra. Uma palavra. E Jesus mudou a situação do ambiente daquela casa, do ambiente daquela família. E você tem a palavra de Deus. Jesus é contigo, você tem a palavra de Deus. Jesus olha para aquela menina deitada, morta sobre a cama, e diz: Talita cumi, levanta-te. E ela levantou. Sabe por quê? Porque Jesus chegou naquele lar e operou um milagre. Jesus está chegando na sua casa. Oh glória! Jesus está chegando, amado, com providência no seu lar. Talvez você precise de uma providência financeira. Talvez você precise de uma providência de saúde. Talvez você precise de uma providência de um milagre de transformação, salvação e libertação. Jesus está chegando no seu lar hoje para liberar algo sobre você que até mesmo você duvida. Porque o chefe da sinagoga estava lá no caminho de Cafarnaum. Mas Jesus foi construindo a história. Jesus foi construindo o cenário. Jesus está construindo um cenário, uma história, para valorizar o tamanho do seu milagre. Eu não sei se você entendeu, se você quer receber essa palavra, mas eu quero tomar posse, porque eu também estou aqui pregando, mas precisando de um milagre da parte de Deus. Tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está desenhando, tudo que Deus está construindo, Ele está construindo para valorizar o teu testemunho, o teu milagre, a bênção que Ele está preparando para te conceder e te dar. Deus está valorizando, meu irmão, o processo. Deus está valorizando o trabalhar dele contigo, simplesmente para que você entenda que nesta situação só Jesus Cristo poderia mudar, e Ele muda porque Ele é Deus, Ele faz porque Ele é Senhor, Ele opera porque Ele é soberano, Ele derrama poder e maravilhas porque Ele te escolheu e fez através da sua vida uma possibilidade de fazer um contexto que você se encontra lá a ponto de produzir um testemunho que glorificará o seu nome, que glorificará a Deus através da sua vida. O texto termina no verso 26 de Mateus capítulo 9, verso 26. E a fama desse acontecimento aconteceu por toda a terra, ou seja, todos puderam saber que a filha do chefe da sinagoga, que era um fariseu, conhecedor da lei, tinha sido curado por aqueles que tinham rejeitado lá atrás em Cafarnaum. Sabe o que eu aprendo com isso, amados? Que Jesus está trabalhando de uma forma tão especial na sua vida, na sua casa, na sua família,
que o milagre da parte de Deus, quando acontecer, muitos vão entender que só Deus podia fazer isso por você. E Ele faz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Jeremias 33:3, ele dá essa declaração a cada um de nós, que quando eu e você pedimos socorro como Jairo pediu, no lugar certo, na fonte certa, não tem por que Deus não operar grandes milagres na sua vida. Não tem como Deus não fazer algo que venha surpreender a todos que estão à sua volta. Talvez você esteja vivenciando um tempo de alvoroço, de tempestade, de dificuldade, mas eu vim aqui simplesmente para te dizer: deixa Jesus entrar aí hoje, deixa Jesus entrar no teu coração, deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Jesus tomar lugar dentro do teu lar, no teu casamento, na vida dos teus familiares, porque milagres da parte de Deus vão acontecer, e todo olho vai ver, e todo olho verá que Jesus Cristo mudou a história do seu lar e da sua família. A Bíblia diz assim que eles começaram a falar da situação, simplesmente porque o nome de Jesus foi glorificado quando alguém decidiu realmente confiar em Jesus Cristo. Jairo pediu socorro. Talvez você está pedindo outra coisa para que Jesus faça. E eu quero dizer para você que Ele pode fazer. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que diz em sua palavra que Ele é o Senhor de todos. Se Ele é soberano, Ele pode mudar essa situação. Jesus mudou a situação de um paralítico que tinha uma necessidade. E essa necessidade foi suprida. Jesus mudou a história dos publicanos e pecadores e pobres que não tinham o que se alimentar, e Jesus foi a provisão. Jesus tirou uma mulher de 12 anos de sofrimento, de um fluxo de sangue, simplesmente pelo fato dele não gostar de ver pessoas sofrendo. E Jesus olha para um homem que estava julgando ele desde o começo lá em Cafarnaum, e entra no seu lar, muda a sua história e muda a sua vida. 4 histórias diferentes, mas de um Jesus que era o mesmo. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua sendo o Senhor da sua e da nossa vida. Que Deus possa te abençoar através desta palavra. Receba a palavra de Deus. Confie em Jesus, porque esse Deus, quando Ele chega, Ele faz milagres. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra no nome de Jesus. Amados, passando agora no nome do Senhor Jesus Cristo para a parte que é tão importante como a palavra de Deus. Estamos aqui recebendo, o casal, os meus tios, a Elizabeth Bueno, o Silvio Bueno, casados há 20 anos, 2 décadas. Olha aí que bênção, eu estou casado há 1 década. Eu estou a completar 11 anos de casamento. Minha esposa não está aqui presente na live, mas está acompanhando lá na casa da minha sogra. Minha sogra sofreu um pequeno acidente, entorse, está lá precisando de cuidados. Ela está lá juntamente com a minha sogra. E depois nós vamos, no final da live, orar pela minha sogra, orar pelo Felipe, que é um dos irmãos aqui, do nosso irmão Ademir e Solange, que está precisando de oração. Então você que também precisar de oração, você pode deixar aí no comentário, que nós vamos no final da live estar orando e intercedendo para cada um de vocês, o nome de Jesus, amém? E amados, então eu estou aqui recebendo meu casal de tios, um casal abençoado. Como eu mesmo disse, eles são da Igreja do Evangelho Quadrangular, segunda Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Gertrudes.
Ministério Pastor Dejair Muniz, da pastora Cirlei. Muito obrigado por ter prontamente atendido e também disponibilizado eles estarem aqui para abençoar as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos da Igreja do Evangelho, da Segunda Igreja Evangelho Quadrangular de Santa Gertrudes. Que Deus abençoe a todos vocês, o ministério e a família quadrangular, no nome de Jesus. Que Deus continue derramando bênçãos sobre vocês. Aqui nós estamos então com esse casal, amados, eles têm 3 filhos, né? O Eduardo, o Kaique e o Isaac. Mas o Eduardo, amados, com 5 meses, o Senhor recolheu o Eduardo da família, né? Da Elizabeth e do Silvio. Por um propósito, nós entendemos, o qual o Eduardo sofria da mesma síndrome que o Isaac possui, que mais para frente eles vão estar compartilhando desta superação com o Isaac. O Isaac está aqui em casa, amados. Ele está aqui no cantinho. Depois vocês vão conhecer o Isaac, o Kaique também. E eles estão aqui hoje para poder contar um pouco da história de superação que eles tiveram, desta vida com Cristo, desta vida com o Senhor. E eles vão compartilhar com a gente hoje, no nome de Jesus, esta linda história de superação. Sempre depois da palavra nós temos uma breve história de superação. E eu queria que você acompanhasse no nome de Jesus. Elizabeth, como foi a sua história? Como você conheceu o Silvio? Como que foi a história de vocês? Como vocês se conheceram? De que maneira foi a história de vocês? Fale um pouquinho da sua história antes da gente entrar na história de superação de vocês. Compartilha com o pessoal da transmissão como que vocês se conheceram. Foi num bailinho, foi numa vigília, porque crente conhece, amados, em vigília, em culto, né? Não sei, vamos agora procurar entender como que foi que eles se conheceram. Fala um pouco pro pessoal como vocês se conheceram no nome de Jesus. Amém. Nós se conhecemos na igreja mesmo. Nós nos conhecemos na igreja e... assim, eu tinha uns 15 anos, né, bem? Era bem novinha. E ele veio pedir pro meu pai deixar eu namorar com ele. E assim nós conhecemos ali na igreja do Evangelho Quadrangular, do pastor Geraldo. E nós começamos a namorar, namoramos 1 ano e pouco, mais ou menos. E depois casamos. Eu casei com 17 anos, 1 ano e pouco nós já fomos casar, porque meu marido é 13 anos mais velho do que eu. Meu Deus, olha aí, o Matusalém está aqui, amados. Ele não queria ficar esperando muito tempo, então nós namoramos 1 ano e pouco e já casamos já. Foi assim que nós nos conhecemos, nós nos conhecemos ali na igreja mesmo. Entendi. E nesse tempo, Silvio, quando você conheceu a Beth, o que mais chamou a atenção na Beth, que você julgava ela ser uma mulher especial para você construir uma nova família? Eu já estava pedindo para Deus uma panela, né? Meu Deus, olha, pedindo uma tampa com a panela. Aí eu estava orando para Deus, aí a gente se encontrou na igreja lá, trocou uns olhares lá e deu certo, né? Aí Deus uniu. Uniu. Olha aí que bênção, né, gente? Parece que é bênção, mas esse processo de união do casal trouxe algumas consequências muito dolorosas e também em dificuldade quando eles se casaram. E a Beth vai estar falando, quando eu falar Beth, amados, é o costume, amém? Eu vou tentar me policiar aqui para chamar de Elizabeth por respeito ao convidado no nome de Jesus, né? É a mesma coisa, se vinha minha mãe aqui, eu vou chamar minha mãe de preta. Então, tipo, mãe, e se a minha mãe estiver aqui, eles chamam ela de preta e tal, e assim vai. Amém, pessoal? Então, assim, Beth, a minha pergunta, todo esse lado legal que vocês se conheceram, mas depois a situação foi tomando uma outra cara, né? E como foi lidar depois desse período com o Silvio
fora da igreja. Que, amados, acontece às vezes assim, sabia? É uma história para a gente ter uma liçãozinha de moral mesmo aqui. Porque tem muitos cristãos que falam assim, eu vou ficar, e Deus vai fazer a obra, Deus vai tirar ele lá do mundo, e depois ele leva você para fora. Você vive uma vida que talvez às vezes você não precisava ter sofrido tanto tempo, se tivesse esperado o tempo certo de Deus. E aqui, amados, depois que eles responderam sim, né? A impressão que se deu que a vaca começou a ir pro brejo. Né? A vaca começou a ir pro brejo. E a Beth vai falar um pouco sobre isso, como foi lidar depois desse tempo, porque quando ela conheceu o Silvio estava na igreja. Mas depois que casou, o Silvio saiu da igreja. Mostrou uma outra realidade, uma outra face que a Beth não conhecia. Como foi, Beth, lidar com o Silvio, você estando na igreja e ele fora da igreja? Lidar nesse ambiente familiar. Como foi isso para você? Não foi fácil mesmo, como eu disse, nós começamos a namorar, tudo, casou, e ele estava bem na igreja, e depois de 4 meses de casado, ele desviou da igreja, não foi mais, e nesses 4 meses que ele desviou também, eu já fiquei grávida do Eduardo, que foi citado aqui no começo. E não foi fácil lidar com isso, porque uma menina nova, não tendo nem experiência muito da vida. E se você me perguntar por que casou tão nova, eu casei porque eu quis, não casei grávida. Eu engravidei depois de 4 meses, eu quis mesmo casar, que nem eu falei, ele era um pouco mais velho, e ele falou que não ia ficar esperando muito tempo. Então nós casamos, mas não foi fácil quando ele saiu da igreja. Porque aí ele voltou para o mundo, voltou a beber, voltou a usar droga. E aí aquela menina nova que não tinha experiência com nada muito ainda, nem no casamento e nem muito com Deus. Porque por mais que eu ia na igreja, eu era muito nova, eu não tinha nenhuma experiência com Deus. Então não foi fácil para mim ter que lidar com essa situação. Mas eu creio e foi tudo um trabalhar de Deus. E eu sei que foi o Senhor que me sustentou para que eu continuasse a buscar em Deus pela vida dele, no tempo que eu estava na igreja, orando e buscando pela presença de Deus, para que ele pudesse voltar para a presença de Deus. Mas fácil não foi mesmo não. Olha aí, pessoal, que história, né? Aqui já está começando um pouco da história do casal. Depois de 4 meses de casado, o Silvio desviou da presença de Deus. Foi para o alcoolismo, para as drogas. E agora estava aqui, como ela mesma disse, a Elizabeth, novinha de tudo, tendo que superar um problemaço dentro do seu lar. Às vezes, amados, existe o cônjuge que não está na presença de Deus e existe o cônjuge que está lutando em oração dentro de uma igreja. E sabe o que é mais engraçado nisso tudo? Que a Bíblia nos fala que Deus coloca sobre nós uma promessa, Beth. E esta promessa da parte de Deus diz assim, que nós serviremos a Deus com a nossa casa, a nossa família. Pode reparar que dentro de cada casa existe pelo menos um cristão. Pelo menos um. Dentro de cada família existe pelo menos um cristão. Sabe por quê? Porque é sobre a vida desse que existe que a intercessão sobre a bênção de Deus alcançará os demais. A sua família vai ser alcançada. Talvez você esteja lutando sozinho, pelo cônjuge, pelo marido, ou pela esposa, ou pelos filhos. Não desista, mesmo que seja algo difícil para você. Beth, em algum momento desta situação que você começou a enfrentar, você pensou em desistir do seu casamento, desistir do Silvio, abandonar ele nas drogas, no alcoolismo, né? O Silvio tinha um Passatão verde, amados, e o homem andava esmerilhando a cidade inteirinha com aquele Passat.
E aí chegou a época de política. Lembra disso, Ciro? Nossa. Aquele Passat verde todo decorado com um determinado candidato aqui da nossa cidade. E esse homem esmerilhava esse Passatão, que era até inclusive do cunhado Moisés, né? Do Moisés, aleluia. Eu fui para Minas com esse Passat aí, amados. Esse Passat andava mais do que, né? E bênção isso. Só que, amados, a situação estava fora de controle. E quando a situação foge de fora de controle, a tendência da gente é tentar o quê? Na verdade, é desistir. Em algum momento, Beth, você pensou em desistir do Silvio, em desistir da sua família, em desistir do seu casamento, porque no meio desse caminho veio a perca do Eduardo. Você pensou em algum momento em tipo, vou jogar tudo pro alto e desistir? Pensei sim. Se falar que eu não pensei, eu pensei em desistir, de abandonar tudo, de deixar ele pra lá, de eu viver a minha vida. E a gente vê que tem pessoas que querem o nosso bem e tem pessoas que não querem o nosso bem. Por isso que a pessoa tem que estar como a gente que conhece a palavra, a gente tem que ter a visão de Deus. Porque se eu fosse ouvir tudo que chegou até mim, para mim abandonar ele, você já está cansada. E se tem uma pessoa que divide vir com uma palavra para ali sustentar você, te der força para você prosseguir, não. Eu ouvia mais palavras de desânimo para mim abandonar ele e deixar ele para lá. Falavam que eu era muito nova, que eu tinha muito tempo com a minha vida, e era isso que ia passando pela minha mente mesmo. Então, se a gente não tiver uma estrutura firme com Deus, ouvir apenas aquilo que Deus quer pra gente, a gente acaba sempre mesmo desistindo e abandonando. Mas graças a Deus que Deus, ele usou pessoas que ajudou eu, que vieram me ajudar com palavras de conforto, de ânimo, para que eu não pudesse desistir. Então, nesse momento é muito bom quando a gente tem pessoas de Deus para nos ajudar a levantar e continuar firme buscando a presença de Deus e buscando a libertação e oração daquilo que a gente estamos clamando diante da presença de Deus. Olha aí que bênção, amados. Às vezes é difícil realmente nós lidarmos com o problema, porque quem está de fora não está vivenciando o problema em si. E às vezes vem as palavras contrárias, as palavras que traz desacreditamento para nós, mas eu entendo que tudo tem um propósito da parte de Deus. E como a Beth mesmo disse, ela encontrou apoio na palavra de Deus, de alguém que realmente não olhou para a situação em si. Porque eu penso que muitas pessoas disseram para você, esquece, abandona, larga, você é nova, vai arrumar outro, alguém que te merece. Porque essas são as palavras que muitas vezes a gente acaba ouvindo no tempo da dificuldade. E como foi você lidar com todas essas informações? Você não ficou com medo de surtar, um momento assim de sair andando? Que tem gente que fala assim, pastor, tem um momento assim que eu pensei largar tudo e sair caminhando sem rumo. Chegou um momento assim que você pensou, eu não vou aguentar mais essa pressão. E a questão também da perca, né? Do Eduardo nesse meio caminho aí. Fala um pouco pra gente disso também, como foi esse processo. Então, o Eduardo, como ele nasceu com a mesma síndrome do Isaac, ele nasceu com Down de Walker, e essa síndrome ela faz com que a criança esquece de respirar. Então ele tinha apneia, então ele parava de respirar. E então até no dia que ele morreu, meu marido tinha chegado de madrugada naquele dia. Então foi ainda que eu peguei e falei pra ele, falei assim, sabe, depois que aconteceu tudo, aquilo lá, antes, né, que ele chegou tudo de madrugada, eu falei assim, você divide pensar na sua família, olhar pra mim, olha o filho que nós temos, e aqui eu precisando de ajuda, você chegando tarde, de madrugada. Eu falei assim, eu preciso de uma pessoa que me ajuda. E naquela mesma noite que nós tínhamos sentado e conversado, ele falando assim, não, eu vou mudar, não, eu
vou parar com tudo isso. Naquela mesma noite, o menino faleceu. O menino faleceu dormindo. Nós sempre tínhamos que ficar um revezando com o outro, né, bem? E naquela noite, Deus fez nós dormir. Não teve, porque quando Deus quer fazer e quando é propósito de Deus, se Deus quiser levar, Ele vai levar. Por mais que doa no coração da gente, Ele sabe que Ele vem depois com consolo, com bálsamo sobre a nossa vida. E naquela noite Deus me fez nós dormir, fez eu e ele dormir, os dois pegou no sono. E quando eu acordei, que eu creio que foi o Espírito Santo mesmo que já fez eu acordar só ali, só na hora que o menino já tinha morrido, para não ter o tempo de eu socorrer ele, porque eu tinha que socorrer ele com oxigênio, eu tinha que colocar, aspirar ele para ele voltar. Então, para mim, eu sei que seria mais difícil ele estar tendo uma parada respiratória e eu ali tentando fazer ele voltar eu não conseguir fazer ele voltar, acho que seria mais desesperador. Então, eu creio que nisso já foi um trabalhar de Deus. E na hora que eu olhei assim ele, que eu acordei assustada, falei, nossa, nós pegamos no sono. E vi que ele já não estava mais respirando, a barriguinha dele não estava. Aí eu já levantei e falei, ai Silvio, o menino morreu. Falei assim, então foi uma coisa muito difícil esse processo. E aí quando aconteceu tudo isso, o menino morreu e ele falou que ele ia mudar, mas ele não mudou. Ele continuava cada vez mais aprontando, cada vez mais pior. Então, que nem ele falou, dá vontade mesmo de você sair e largar tudo? Dá vontade, tem hora que deu vontade de ir embora, ir para casa da minha mãe, mas que nem eu falei, eu encontrei descanso, refrigério e sustentação na palavra de Deus. Peguei palavra de pessoas que me ajudou, uma pessoa me deu uma palavra muito sábia, que falou para mim que meu marido iria mudar a partir do momento que ele visse a minha mudança. E a partir disso daí, eu fiquei com a palavra e comecei a buscar em Deus. Como eu falei no começo, eu não tinha nenhuma intimidade assim com Deus realmente. Eu não tinha, como o Jó falava, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas não de contigo andar. Então, meu marido precisava ver Deus na minha vida. E eu precisei começar a buscar mais em Deus, meditar mais na palavra e orar para que Deus viesse transformar a minha vida e o meu marido ver Deus através da minha vida. Olha aí que bacana, pessoal. Olha aí que resposta profunda, né? Dolorosa, mas profunda ao mesmo tempo. Aonde que no processo que esta situação estava, veio a óbito Eduardo, que é o filho primogênito do casal. Veio a falecer. E Deus então começa um processo, né, na vida de vocês. Deus começou então um processo na vida do Silvio, um processo na família. Depois de ter se apoiado a palavra de Deus, começou o processo. Silvio, como foi esse processo de libertação e qual foi a sua maior dificuldade para superar o vício, para superar o problema com as drogas, com o alcoolismo, a agressividade, né? Porque o Silvio era valente, irmão. Pensa no nome valente, aleluia. Brigava em tudo quanto é canto, tudo quanto é lugar. Ele tem um apelido, amados. Eu não sei se ele gosta de citar o apelido, mas ele é conhecido aí na cidade. Às vezes eu falo, você conhece o meu tio Silvio? Não conheço. Não, ele é conhecido com o Zé Galinha. Ah, então nós conhecemos. O Zé Galinha, eu sei quem que é. Pô, o Zé Galinha, meu parceiro, tal. Dos corre, meu parceiro, tal, das brigas. E era briga em cima de briga, amados. Então, quando eu falo sobre esse processo, Silvio, como que começou esse processo de libertação na sua vida? Você teve dificuldade para se tornar liberto desse processo das drogas, do alcoolismo, da agressividade? Como foi? Conta pra gente um pouco sobre isso. Bom, vamos contar um pouco então. Na verdade mesmo, quando eu conheci ela, eu pensava que eu estava liberto, né? Mas não estava liberto, porque quando a gente começa na igreja, a gente está naquele fogo, né? Euforia, primeiro amor. Entendeu? Então a gente tá naquela euforia, né? E eu pensava, mas não estava liberto nessa parte não. Aí, que nem meu pastor até hoje, ele fala nos cultos quando ele prega que
pessoa que bebe, fuma dentro de casa, escondidinho assim, gosta de vinho, gosta de cerveja, isso que as pessoas não tá vendo, né? Faz dentro de casa. E isso aí me fez eu cair de volta no mundo, né? Porque as pequenas coisinhas que você vai vendo que não tem nada a ver. Você foi consumindo isso escondidamente, achando dentro de casa, Isso. que ninguém ia ver, Minha vez. e aí caiu. Na hora que eu fui ver, eu já estava dentro do boteco já. Entendi. Você entendeu? Então essas coisas aí que vai crescendo a gente, entendeu? Então isso aí foi muito difícil pra gente. Superar. É. E como foi esse processo de libertação, Silvio? Você teve apoio? Como que foi esse processo seu de libertação? Foi difícil? Demorou? Ah, demorou que ficou 8 anos, né? 9 anos. Amados, olha aí. 9 anos. 9 anos Aguentando eu aqui de também, processo. né? Amém, amados? Foi 9 anos. 9 anos, porque na verdade o problema era álcool, eu usava crack, cocaína, maconha, então o vício meu era de tudo. De 7 horas da manhã eu tomava pinga, nem café da manhã eu bebia mais, era pinga pura, entendeu? Então eu era bem viciado mesmo, mandava a mulher fazer comida e voltava só no outro dia, então foi um Você já processo muito teve, mesmo. você já teve quantos dias assim você ficou fora de casa por causa das drogas? Ah, não muito não, porque eu ficava mais. Se eu tivesse que trabalhar todo dia, eu chegava às 6 horas da manhã, tomava um banho e corria pro serviço. Isso aí eu nunca fiquei sem trabalhar, entendeu? Então Entendi. isso me ajudou um pouco a passar pro outro lado, assim, vamos supor, de roubo, você entendeu? Então eu conseguia manter meu vício, mas Trabalhava só para o vício. para o vício. Eu ganhava 200, 300 contos, dava 50 para mulher, o resto era tudo no Tudo vício. no vício. Tudo isso, era maquininha, então era um processo. Ou seja, pessoal, experimental, olha aí, né? uma pessoa que passa um processo de libertação, ela não é liberta do dia para a noite. Pode acontecer de Jesus mudar a vida dela da noite para o dia. Mas existe um processo para que essa libertação aconteça de uma forma eficiente. Aqui nós estamos falando de um processo de 9 anos, aonde ele vivia para manter o vício, ou seja, ele já estava, como diz a palavra de Deus, né, escravo do vício. Mas a Bíblia foi mudando essa possibilidade, essa história. Amados, eu até brinquei com ele aqui na hora que eles chegaram, né? Eu falei, ô Silvio, eu posso falar na live que você foi quando você estava nesse processo de libertação, o Silvio, amados, ficava muito possesso, ou seja, entidades diabólicas possuíam a vida dele. Porque por trás do vício, amados, está demônios que agem, que levam a pessoa a uma fuga quando ela realmente quer ser preenchida em algo espiritual que só Deus pode mudar, que só Jesus pode preencher. E, amados, ele ficava possesso com grande frequência, legiões e mais legiões. E certa feita nós num culto, o pastor Geraldo Denardi pediu para a gente subir, porque a Beth não tinha ido à igreja, e estava num processo lá dele com uma faca na mão, estava possesso nesse dia, e entrou um, saiu outro, e não saía. E aí a gente subiu para a casa dela, onde que ela morava no Santa Catarina, né, mais conhecido como Serra Pelada. E ali a gente chegou ali naquele ambiente, o Silvio estava numa situação muito assim, produziu medo em nós, mesmo ciente que maior que estava em nós do que o que estava nele, mas produziu medo pela agressividade que aquela legião atuava na vida do Silvio. Então eu confesso, amados, que foi o meu primeiro demônio que eu expulsei na minha vida com 17 anos de idade. O Silvio foi a primeira experiência que eu tive de expulsar um demônio foi com o Silvio, que hoje está aqui para a glória de Deus, liberto, transformado, um homem que tem sido exemplo para sua esposa, para sua família, para os seus filhos, tem tido uma linda história de superação, amados, porque Jesus entrou e fez a obra, né?
E Jesus faz a obra. E eu brincando com ele desse fato, falei, meu Deus, aquele dia eu fiquei com tanto medo, mas tanto medo dele, amados, que ele estava com a faca na mão. Eu falei, se é demônio, então solta a faca. Aí soltou, eu falei, tá, é demônio, então vamos para cima. Amém? E aí rolamos com ele lá, mais de 2 horas para esse demônio ir embora. Que é coisa braba, amados. Difícil. Só Jesus para poder mudar. Né? E Silvio, você encontrou dificuldade nesse processo seu, assim, mesmo quando você já não estava usando mais, a abstinência das drogas, do álcool, fala pra gente aqui um pouco sobre a questão do convívio com os amigos, que às vezes os amigos atrapalham um pouco o processo. Atrapalhou um pouco a questão das amizades, esse processo seu? Você fala do mundo? Sim, de ficar chamando, vamos lá. Não, na verdade mesmo, quando eu resolvi ser liberto das drogas mesmo, até hoje eu lembro que eu morava na casa da minha sogra e eu fiquei, acho que foi, você dói um pouco. Desculpa aí. Foi uns 3 dias comendo macarrão. Aí foi pra minha mulher assim, pôr macarrão lá, um pouco de arroz pra nós comer, né? Aí minha mulher falou, não, come que tem de casa, não tá bom você? Aí, eu acho que foi assim que eu se toquei mesmo, que o negócio era sério mesmo. Aí a partir daquilo lá, daquele dia, nunca mais eu falei, não vou usar droga e nem beber mais, entendeu? Aquilo lá acho que foi um coice, acho que foi verdade. Já doeu, entendeu? Então, a partir daquele dia, nunca mais, entendeu? Eu falei, a partir de hoje nunca mais vou beber, vou usar droga. Chama o pastor lá, ela chamou o pastor, orou pra mim. Só que fiquei um processo ainda de fumar que eu tinha também, né? Sim. Mas isso eu acho que é na cabeça da gente, porque aí ela falava, para de fumar bem. Eu falei, não sei que eu vou conseguir. Aí ficava aquilo na cabeça. Aí fui orando, até depois de 4 meses, que Deus me libertou do cigarro mesmo também. Aí eu fui liberto totalmente, entendeu? Entendi. Mas olha aí, pessoal, eu não sabia dessa história, né, que eles estão compartilhando aqui, que na parte mais crucial desse processo, eles só tinham macarrão há 3 dias, comendo macarrão. Porque na teoria, no mínimo, tudo que se ganhava ia para as drogas ou ia para conter a questão do vício. E aí então ali você falou, poxa, eu vou dar um basta nessa situação. Porque eu já vi que o negócio não estava com brincadeira mais, né? Foi a mulher agora falando sério, então eu vou ter que mudar mesmo, aí daquele dia para lá eu tomei posição, nunca mais. E conforme você fala as amizades, você teve que separar, porque você não pode fazer uma escolha, né? Escolher conviver mais, porque a amizade que eu vivia era no bar, no mundo. Agora como é que eu tô dentro, eu vou participar de uma igreja, uma religião, eu vou ficar no meio desse povo. Entendi. Aí eu vou se contaminar de novo, porque aí a minha fé vai se enfraquecer de novo, aí que eu caio de novo. Então você tem. Entendi. Mas aí olha que história bacana, pessoal, de superação, né? Superar aí a ausência até mesmo da própria comida para dentro de casa. E é isso que o diabo quer fazer. É isso que o diabo faz. O diabo escraviza ao ponto de deixar você no fundo do poço. E é lá que Jesus não quer que você chegue. Porque é lá que Jesus quer fazer a obra transformadora. Porque Jesus, Silvio, fala na sua palavra que foi para isso que manifestou o Filho de Deus. Para desfazer todas as obras do diabo. Né? Então, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos o quê? Livres, libertos, né? E olha que bacana, bacana mesmo essa história, viu, Silvio? Pastor, eu também. Que nem a gente fala do vício. Quando a gente está usando o vício, a gente pensa que é gostoso, não é, porque a doidura quando você fuma um crack, a doidura é tão tanto que você fica no meio do mato, você fica isolado, com medo de sair de lá. Ou você fica em um bicho, né? É um bicho. Então é uma coisa, por sinal que você está ali, você pensa que é gostoso. Mas depois que você para, você
seja liberto disso, aí você vai ver que Vem é a muito realidade, mais a consciência. gostoso, entendeu? Que de primeiro eu não tinha prazer de estar em casa, hoje eu tenho. Sair do meu serviço, chegar ver minha família, muito Entendi. bom. É isso aí. Olha aí, pessoal, o irmão tá até emocionado. Olha aí, pessoal, que história bacana, né, do casal aqui, da Elizabeth e do Silvio. E, Beth, como que foi esse processo para você também? Como que você entendeu o trabalhar de Deus nesse processo? Então, como o Fábio estava falando, o pastor Fábio estava falando, que foi o primeiro demônio que ele teve que expulsar, e também foi o primeiro demônio que eu tive que expulsar. Então, como ele disse, ele pegava de legião e de ficar, saía um, entrava outro, como a palavra de Deus fala, sai um, volta 7 piores. Então, como ele toda vez estava se manifestando, era quase todo final de semana estava sendo isso. Então, não foi fácil, que aí eu tive que esse trabalhar foi Deus trabalhando na minha vida. Eu creio que Deus foi aperfeiçoando isso na minha vida, fazendo com que eu viesse crescer. Como eu falei que eu não tinha experiência nenhuma. Então, com tudo isso, as lutas, elas fazem com que a gente venha crescer. E Deus foi fazendo com que eu crescesse espiritualmente. E eu tive que... Deus me deu autoridade, que foi que nem o pastor Fá falou que um dia foi chamado para eles ir lá orar. Mas teve uma vez que não tinha ninguém para orar para ele. E aí um vizinho foi, começou a orar, e esse vizinho cansou de ficar expulsando. Ou seja, não saía. Ô, Maria, Aleluia. então, aí ele pegou e falou assim, tem que deixar ele aí um pouco, porque fica cansado até para ele, desgasta para ele. Eu falei, como que eu vou ficar com uma pessoa endemoniada assim dentro de casa? E aí ele foi embora e deixou mesmo eu ali com ele. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Na hora que eu vi ele deitado lá no chão, rosnando, que nem um bicho lá, eu na hora assim comecei a expulsar. E depois daquele dia em diante, nunca mais eu chamei ninguém para expulsar o demônio dele. Todas as vezes era eu que expulsava. E depois que aconteceu tudo aquilo, no meio dos anos, depois de 3 anos eu tive o Kaique. E o Kaique, quando acontecesse de pegar os demônios nele, no Silvio, eu tinha que pôr o Kaique para fora para o Kaique não ficar vendo aquilo, que era criança. Então foi um trabalhar muito difícil. E Deus foi me dando sabedoria para não deixar meu filho crescendo vendo aquilo. Às vezes já manifestou também no meio da rua. E Deus me dando sabedoria para que as pessoas o inimigo não envergonhasse ele diante das pessoas. E eu tinha que ter sabedoria de tentar trazer ele para dentro de casa para poder expulsar os demônios dele. E não é fácil mesmo, e que nem ele falou. Teve uma vez que eu não posso deixar de contar isso, porque tudo é para honra e glória do nome do Senhor. E eu estava muito cansada numa noite. E eu estava já esgotada. E naquela noite o demônio pegou nele, dormindo. E eu só falei assim para Deus, Senhor, eu estou tão cansada, eu quero dormir. Eu não quero expulsar demônio hoje. Aí assim, veio assim, sabe, eu senti de abraçar ele, eu abracei ele, e o demônio já começou a falar, porque era para mim tirar a mão dele. E eu peguei, comecei a orar em espírito, diante de Deus, comecei a orar em espírito. E o demônio começou a se contorcer. E eu só sei que eu acordei no outro dia. Então se você me perguntar como que eu nem vi o demônio sair, mas eu creio que ali o Espírito Santo, Deus me deu força, me deu sabedoria, e como a palavra de Deus fala que a mulher santificada, ela santifica o marido, eu sei que Deus trabalhou ali naquela forma e foi tudo para mim crescer, e isso tudo está servindo de trabalhar na minha vida até hoje, para mim ver o quão Deus foi grande na minha vida. Por isso que a gente temos que nos tornar pequeno para que Deus cresça na nossa vida, porque é o poder dele mesmo que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e o poder de Deus que se aperfeiçoou, me dando autoridade para que eu pudesse estar ali expulsando até quando ele fosse liberto. Olha aí que bacana, né, gente? É uma história de inspiração muito linda. Eu confesso assim que eu sou muito suspeito de falar, porque eu compartilho, às vezes no culto, na igreja, na comunidade Gileade, por onde a gente prega, muitas vezes a gente usa do testemunho de vida deles para que famílias não desistam, porque nós entendemos que Deus faz milagres.
Beth, agora nós vamos tocar num assunto um pouco mais delicado para vocês, de uma superação que não envolvia mais só a Elizabeth, o Silvio, mas agora era uma superação que envolvia o Kaique também e o Isaac, que nasceu, amados, com a mesma síndrome que o Eduardo, que veio a óbito há 5 meses de vida. O Isaac nasce e tem a mesma síndrome, a síndrome de Dandy Walker. Eu nunca tinha ouvido falar desse nome. Confesso aos irmãos que fiquei mais por dentro do assunto quando, conversando com eles explicando. Eles já participaram de uma palestra também sobre o assunto. O Isaac hoje, ele é um milagre de Deus para nós, porque entendemos que a história de superação do casal, ela se equivale à história de superação do Isaac, uma criança que estava 100% por causa desta síndrome, desenganada pelos médicos. Não foi isso, Beth? Foi isso, Silvio? Desenganado pelos médicos, aonde os exames, aonde tudo que os médicos podiam fazer pelo Isaac não produzia esperança alguma que eles poderiam ter o Isaac por muito tempo. E essa história de superação eu queria trazer para esta série, não para usar a pessoa do Isaac, pelo contrário, porque o Isaac para mim é uma superação de uma criança que todo dia ela luta e se supera, mostrando para a medicina que a última palavra sempre virá de Deus, não do homem. E o Isaac está aqui. Mas eu entendo que essa história de superação, ela passa pela vida do Isaac, Beth. Como que foi? Como que a família soube lidar com esta síndrome, né? Essa doença que se repetiu novamente, né? Na casa de vocês, essa síndrome Dandy Walker. Como que foi para a família saber lidar com essa situação? Deixa eu falar uma coisa só. Acho que muita gente vai perguntar, né? O Eduardo teve o Eduardo, depois o Isaac teve com a mesma síndrome, né? Aí eu falei, mas por que teve os dois, né? Teve o Eduardo, teve o Kaique. O Kaique é perfeito também, entendeu? Nós fomos tentar outro filho para ela fazer a operação, entendeu? Aí que veio o Isaac. Então, nós não sabia que ia vir com a mesma síndrome. E também não é genético, né? Nós fizemos o exame tudo, o médico falou que não tinha essa possibilidade de coisar, né? Eu perguntava, mas pô, já teve uma criança com deficiência e foi tentar outra, né? Entendeu? Entendi. Esse daí já foi foi muito difícil no começo por causa disso, porque pelo histórico do Eduardo, quando o Isaac nasceu, lá mesmo na Santa Casa, eu tive julgamento. Então foi um julgamento assim, por que vocês quiseram ter outra criança? Aí foi aonde que nós tivemos que explicar. Quando o Eduardo nasceu, fizemos genética, falou que não era genético. E tanto que o Kaique veio perfeito. O Kaique tá aí, vai fazer 17 anos, tá com 16 anos. Ganha puleta. E ele é perfeito e eu Vem aqui, Kaique. Kaique, vem aqui dar um tchau pra galera aqui rapidão. Que Deus tem propósito em tudo e aqui está ele. Aqui, ó. Abaixa que nem aparece. Aí, ó, grandão. E graças a Deus o Kaique veio perfeito. Então nós tivemos que explicar isso daí para as pessoas. Então foi um julgamento muito difícil para mim e com meu marido. Falaram assim, vocês sabendo que tinha uma criança deficiente, foram ter de novo sabendo que a sua criança ia sofrer. Vocês não estão vendo que o seu filho está sofrendo. Então foi difícil isso daí. Essa parte também, quando o Isaac nasceu. Mas nós não sabíamos que ele ia nascer, tanto que quando foi para descobrir em todas as ultrassons, deu tudo normal, só na última
que o médico viu que o menino ia nascer com problema. Mas até nisso eu creio também que foi Deus que não permitiu que visse, porque se ele tivesse visto que o menino ia nascer com problema, nós não tinha feito um chá de bebê, nós ia achar que o menino ia morrer, porque foi essa a resposta que na mesma hora que o médico fez a ultrassom, eu só perguntei, tem cura? Ele falou, não sei nem se o seu filho vai viver. E aí ficou o meu filho, porque o meu marido não foi, que estava trabalhando, ficou o Kaique junto comigo, e o Kaique, mãe, não escuta o que ele está falando não, que o menino não tem nada, e o médico falou, não adianta mentir para sua mãe, que o seu irmão vai nascer com problema, e eu só queria saber se tinha cura, e o médico já naquela hora já foi falando para mim, eu não sei nem se ele vai viver. Então você imagine o processo que foi tudo isso daí, e chegar lá na Santa Casa depois, ter o julgamento das pessoas falando que nós fomos irresponsáveis de ter tido outra criança para vir com problema que já tínhamos caso na família. Entendi. Olha aí que situação delicada, né, pessoal? Uma situação assim que envolve o sentimento da mãe, do pai e de um irmão, aonde o médico fala, olha, não sei nem se vai viver. E amados, Deus é tão fiel, Deus é tão bom, que Deus veio mostrando que Ele é muito mais além do que a medicina. Porque Ele é o Deus que criou a medicina. E eles não davam para o Isaac, não davam nem a possibilidade de nascer vivo. Olha aí que situação para se superar e crer na mesma palavra que Deus produziu o milagre na vida do marido, agora tendo que superar a possibilidade de vencer a questão de mais uma situação difícil. A possibilidade de ter a perca de mais um filho. Então aqui não é só uma superação. Aqui a fé teve que entrar em ação, né? E como foi esse processo de crer que Deus poderia fazer algo pelo Isaac, que o Isaac não seria igual ao Eduardo, porque eu penso que vocês pensavam, olha, vai acontecer a mesma coisa. Mas como que vocês lidou com esse sentimento, assim, no que vocês se apegaram para que cada dia realmente fosse um novo milagre? Dessa parte de eu pensar, eu lembro que na hora que eu cheguei, depois de tudo, eu lembro que eu fui na casa da pastora e do pastor já dar a notícia para eles. E um dia eu estava em casa falando com a pastora no telefone, ela ligou perguntando como é que eu estava. E eu falando para ela que eu não queria que fosse a mesma coisa, que nem o Eduardo. E ela falou, não vai ser a mesma coisa que nem o Eduardo. Ela falou assim, você vai ver, não vai ser a mesma coisa. E não foi mesmo a mesma coisa, tem sido tudo diferente. Deus tem suprido tudo, tem nos dado sabedoria. E eu olho muitas coisas que o Eduardo não fazia, o Isaac faz. Então eu vejo o trabalhar do Senhor em cada detalhe na vida do Isaac. O Eduardo não saía nem som. Então quer dizer que as cordas vocais dele estavam totalmente comprometidas. O Isaac, por mais que ele não fala, ele solta uns sons, tudo, né? Ele dá risada, você escuta a risada dele, você escuta os barulhos dele, ele brincando com a boca dele, com o somzinho, ele fica bravo, chora, você escuta o choro. E do Eduardo, você não escutava nada disso. E o Eduardo, do jeito que você colocava, ele ficava. O Isaac não, tanto que os médicos falaram, seu filho acho que nem vai rolar. E o que o Isaac faz é mais rolar, você não pode deixar, porque o Isaac já caiu da cama 3 vezes. Porque se não ficar ali, ele cai. Então tem que ficar ali olhando. Ele rola, ele chuta, ele aprendeu a levantar e sentar sozinho. Então foi tudo diferente. O Isaac foi tudo diferente, graças a Deus, porque eu vejo que Deus tem um trabalhar diferente na vida do meu filho. Às vezes você pode estar me perguntando, ele vai andar ou ele vai falar? Eu continuo buscando em Deus, continuo crendo no milagre, mas isso vai ser feito à vontade do Senhor, porque Deus é soberano. E se ele tiver que andar, se ele tiver que falar, nós vamos viver um dia após o outro. Porque como a médica fala, se pegar a ressonância dele e olhar, ela já não dava para ele chegar até aqui. Então, amanhã ele faz 5 anos.
Olha aí, gente, os médicos falaram que ele talvez não ia nem nascer. Já ia nascer morto. Não dava expectativa nem de vida. Ou seja, ia viver um dia após o outro. Mas como Deus ele vem na contramão da condição do homem, o Isaac, para a nossa família, ele é um milagre. Um milagre visível, palpável, aonde vimos poderosamente a ação de Deus. E para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a criança que não poderia talvez nem ter o primeiro aniversário, ele já está para completar o quinto. Sabe o que é isso, amados? É Deus. Isso se chama Deus. E quando a gente serve a Deus, a gente não fica desamparado. Por mais dolorido que seja para nós como pais, ter filhos com algum determinado problema, mas a gente confia em Deus. E Deus não desampara a gente. O médico falou que não ia ter nem um ano de vida. E aí vem o nosso Deus, o nosso Salvador, e diz: o Isaac vai completar amanhã 5 aninhos. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa? Porque isso é milagre, amados. Isso é Deus. A palavra do Senhor diz assim que nós vamos ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. E é nessas horas que a gente vê a diferença de servir a Deus, que a gente não vai estar sozinho, que por maior dor, que maior dificuldade que a gente possa ter, Deus vai estar lá, do nosso lado. E o milagre, vocês vão poder contemplar com seus próprios olhos. Eu queria trazer aqui agora, para vocês conhecer o Isaac, o milagre de Deus. Que Deus não fica amparado na decisão do homem. E o Isaac está vindo aqui agora para vocês conhecer o Isaac, o milagre de Deus. Olha lá o Isaac. Traz ele mais para frente. Isso. Pessoal, esse aqui é o Isaac, que os médicos falaram para a família que não teria mais solução, não teria uma alternativa. E ele completa amanhã, né, Isaac? O Isaac vai completar amanhã 5 anos. Isso é milagre de Deus. O médico pode dar o seu laudo, o médico pode assinar o seu laudo, mas a última palavra sempre virá de Deus. Sempre virá de Deus. E está aqui o Isaac, um milagre visível para você que está nessa transmissão, que tem talvez a desconfiança do teu coração se Deus existe. Está aqui a prova que Deus existe para você. Se você teria no seu coração ausência de fé para crer que uma criança como Isaac, com esta síndrome Dandy Walker, que não poderia se mexer, não poderia falar, não poderia resmungar, aqui ó, olha o jeito que mexe, irmão. E se tocar o louvor aqui, filho, aí que você vai ver o Isaac sacudir a roseira mesmo, entende? Porque o Isaac é um milagre. Tá aí, né, Beth? A prova de um milagre. Compartilha com eles agora, Beth, uma palavra para que a gente possa encerrar essa parte com vocês. Compartilha com essa pessoa que está do outro lado dessa transmissão uma palavra de Deus que foi a forma que vocês encontraram para superar todas essas dificuldades que vocês enfrentaram e venceram, amados. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Amém.
A Elizabeth vai estar transmitindo aqui uma palavra para o teu coração, de reflexão para você, que talvez tenha que superar uma área da sua vida. Aqui está o Isaac, o milagre de Deus. Amém, irmãos. Eu quero ler lá em 1 Pedro 3, 1, 2, que como foi um processo na minha vida, um trabalhar de Deus. Então, como pela primeira pergunta que ele fez, como que foi para mim superar tudo isso, foi como eu disse, uma pessoa de Deus me deu uma palavra de sabedoria que eu tinha que mudar primeiro para que depois o meu marido mudasse e ele visse a minha mudança. Então eu quero ler na 1 Pedro, que está escrito: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, eu vi que a partir daquele momento que eu não sabia muito o que fazer, eu fui procurar a palavra e a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma Bíblia. Como eu não tinha muito discernimento, naquela época eu estava lançando as Bíblias de estudo, e eu comprei uma Bíblia de estudo, e essa Bíblia era batalha espiritual, porque como ele tinha problema espiritual, eu falei que eu precisava aprender de Deus e aprender a guerrear no mundo espiritual. Então, eu vejo que foi aquele trabalhar que Deus teve na minha vida, e aqui como fala que Deus, que está falando aqui na sua palavra, que a mulher, o marido vai ser ganho sem palavra alguma. Então eu vi que eu precisava mudar. Por isso que fala, mas todos nós com a cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. E nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor. Então Deus, ele mudou primeiro a minha vida. Por isso que fala, Deus age em nós, para depois agir através de nós. E assim foi como meu marido vê o meu comportamento, vê eu ali buscando a presença de Deus, eu me santificando na presença de Deus, e assim ele foi convertido. Por isso que aqui a palavra do Senhor fala que você vai ganhar o seu marido muitas das vezes sem palavras, só com o seu comportamento, com a sua oração, você clamando. A palavra de Deus fala que a palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. Não é na sua força que você vai conseguir colocar que ele tem que se converter. Eu não sei, pode ser o seu marido ou o seu filho, ou você está orando, buscando por algum familiar, uma libertação, uma transformação. Então você tem que crer na palavra do Senhor. E você precisa ter sabedoria. E tem sempre um momento certo de falar, mas aqui comigo foi a minha mudança, o meu comportamento, como está aqui nessa palavra. Ser ganho sem palavra alguma, só dele ver o meu comportamento, ver que nós temos que ser mulheres sábias, mulheres que edificam o lar, como a palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola ela destrói. Então que nós venhamos ter sabedoria, entendimento e conhecimento de Deus. Se você me perguntar se foi fácil, como eu disse, não foi fácil. Teve muitas das vezes vontade de abandonar tudo, mas é como na palavra de Deus fala, que muitas das vezes a gente estamos cansados, mas lá em Hebreus fala assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Muitas das vezes nós estamos com as mãos cansadas, uma mão que um dia estava erguida ali, orando e buscando a presença do Senhor, e as lutas elas vêm sobre as nossas vidas, fazendo com que muitas das vezes nós ficamos cansados e desanimados, e nós precisamos estar ali fortalecidos no Senhor. E eu sempre lembro da passagem de Moisés, que quando ele estava orando com Arão e Ur, e quando a mão de Moisés levantava, ficava erguida, Israel prevalecia, e quando a mão de Moisés abaixava, os amalequitas prevaleciam. E sempre nós temos que ter pessoas nos ajudando, como eu disse, que tive pessoas que me ajudaram a estar ali. Então às vezes as nossas mãos estão cansadas e nós precisamos estar
revestido do Senhor, Deus vem e entra com refrigério, mesmo que muitas das vezes nós estamos cansados no longo da caminhada. O Senhor, Ele sempre manda nós tornarmos a levantar as mãos, porque através das minhas mãos, através das suas mãos, você vai poder estender as mãos e levantar aquele que está caído ali. Glória a Porque Deus. foi isso que aconteceu comigo. Deus usou a minha vida para levantar o meu marido. Então, muitas das vezes, por mais que eu estava fraco, o Senhor vinha com bálsamo, eu ia lá, meditava na palavra, o Senhor me fortalecia na graça dele, para que eu pudesse, através das minhas mãos, poder ajudar a levantar o meu marido. E fala, joelhos vacilantes. Muitas das vezes você está sem forças para orar. Você às vezes não está conseguindo clamar. E o Senhor, Ele quer que você fortaleça os joelhos vacilantes. Porque se você estiver com os joelhos cambaleando, você não vai poder correr a carreira que é proposta. E a palavra do Senhor fala que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E às vezes você pode estar se perguntando, que nem como aconteceu tudo isso comigo, e na hora que vem a notícia você para pensar assim, o que eu faço agora em diante? E eu sempre lembro de um versículo que tem lá em Gênesis, que é 8:22, que fala assim, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Porque às vezes a gente pensa como recomeçar. E essa palavra Deus deu para Noé depois do dilúvio. Porque quando aconteceu tudo aquilo lá, a gente às vezes pode parar para pensar, será que Noé não parou para pensar? E agora, como que eu vou recomeçar? E a mesma coisa que nós tivemos que fazer. Estava tudo indo bem na nossa vida e como que nós iríamos recomeçar agora esse processo com o Isaac? Mas a palavra do Senhor fala que enquanto durar a terra, então você olha para a sua vida, olha para a minha vida hoje, nós estamos aqui, ó, respirando, Deus tem nos dado força. Aleluia. Então a terra, nós estamos respirando, então tem que haver plantio e colheita. E a palavra do Senhor fala que aquele que sai chorando, semeando, voltará com seus feixes de alegria. Então você ainda tem tempo de semear. Você tem tempo ainda de lançar a sua semente na terra, dela vir produzir frutos e frutos que vai glorificar ao Senhor. E fala frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Não importa o frio ou o calor que está acontecendo, ou verão e inverno, a palavra do Senhor fala que quando o povo estava lá no deserto, Deus vinha com uma nuvem que cobria eles, quando estava aquele sol, aquele calor ardente. E quando era frio, o Senhor vinha com uma coluna de fogo. E o Espírito Santo, Ele habita na minha e na sua vida, Ele vem para aquecer os nossos corações, através da palavra do Senhor. Então você tem que crer que mesmo que o choro, como falo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus tem uma nova história, um novo dia preparado para mim. Deus sempre faz coisas novas para mim e para você. Então, enquanto durar a terra, lembre, você está vivo, se você está respirando. Nós estamos vivendo um tempo difícil nessa pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, pessoas estão desesperadas, pessoas pensando em até tirar suas próprias vidas, mas ainda há terra, ainda você está vivo, então você tem chance ainda de você plantar, de você colher diante da presença do Senhor. E se você pensar e falar assim, nossa, mas parece que está tudo preso, será que eu vou conseguir a libertação do meu marido? Será que eu vou conseguir essa transformação na vida do meu filho? Eu não sei aonde você precisa da libertação e da transformação. E lá em Isaías 49, 24 e 25 fala assim, tiraria-se a presa ao valente, ou os presos justamente escapariam? Então há um valente. Por isso que a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades. O meu marido, ele estava preso e tinha um valente ali que guerreava pela alma dele. Mas a palavra do Senhor fala assim, mas assim diz o Senhor, por certo que presos se tirarão ao valente e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo. Então o Senhor, Ele contende conosco, o Senhor está na nossa frente, Ele é o nosso general de guerra. Aleluia, é Ele que Jesus. vai na frente, É desfazendo verdade, meu todos Deus. os laços.
quebrando todas as correntes, todas as ataduras, não importa o que estiver amarrado, o que estiver preso. Deus, Ele é um Deus onipotente, soberano e poderoso, e Ele vai na nossa frente guerreando as nossas pelejas. Aí eu quero terminar aqui com essa passagem que fala: por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem interior se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, pois que as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As nossas lutas, as tribulações, tudo que nós enfrentamos aqui vai passar. E como eu falei, nós estamos sendo transformados e renovados de glória em glória, porque há uma glória maior, como a palavra do Senhor fala. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. E a palavra do Senhor fala que o olho não viu e nem ouvido ainda não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Então nós sabemos que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Cristo quer ser transformado na minha e na sua vida. Esse é o propósito do Senhor, como a palavra do Senhor fala, até que todos nós cheguemos à plenitude de Cristo. Cristo, Ele tem que estar no centro da minha vida, no centro da sua vida. Cristo quer ser formado em nós, por isso que nós não podemos atentar nas coisas que acontecem aqui nessa terra. Por causa que as circunstâncias, elas vêm, mas a palavra de Deus fala que a plenitude dele é capaz de encher todas as coisas, em todas e qualquer circunstâncias. Nós temos que aprender a conhecer quem Deus é na nossa vida, o que Ele fez, e essa plenitude dele é capaz de preencher todas as coisas, e nós venhamos saber que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável na minha e sua vida. E um Deus que deu seu Filho para morrer por mim e por você, ainda nós sermos pecadores, Ele provou o seu amor para conosco. E a palavra do Senhor fala que nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a tribulação, nem os anjos, nem os principados. Não há poder das trevas que podem nos separar. E não há circunstâncias nenhuma que pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então que você venha olhar para o reino do Senhor, que aqui tudo vai passar. Mas aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida é para uma glória maior. É Cristo sendo formado na minha e na sua vida para a honra e glória do nome dEle. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos, que é possível nós superarmos tudo com Cristo, porque Ele quer resplandecer a glória dEle através das nossas vidas. Amém? Olha aí, amados, que palavra poderosa, né? Que palavra edificante. Fiquei aqui meditando nesta palavra também, porque, amados, nós entendemos que esse Deus trabalha. E nós queremos agora, neste momento, poder estar orando por você que talvez esteja enfrentando uma situação como esta, que aqui foi colocado como uma história muito linda, muito forte o testemunho, a história de superação da Elizabeth, do Silvio, como também do Kaique, que é o filho que está a par e vivencia toda essa questão também, e do Isaac, que vocês viram aqui, um milagre palpável, visível aos nossos olhos. E eu gostaria agora, no nome de Jesus, através desta fé que há, através da palavra de Deus, que a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a mensagem aqui que a Elizabeth transmitiu, como também, amados, podemos ver que Deus ainda faz milagres. Então, se você tem uma situação agora, eu quero te encorajar a orar juntamente comigo, e juntamente com eles vão estar em intercessão aqui também, para que juntos a gente possa, no nome de Jesus, estender através da oração nesse lugar a poderosas mãos de Deus trabalhando em favor da sua família, da sua vida agora. Você que tem talvez alguma causa, alguma situação que para você está saindo de uma condição possível aos seus olhos, eu quero ser um intercessor com você agora. Aí no seu lar, você vai pegar agora a sua família, se você está perto dos seus filhos, se você está com o seu marido, com o seu cônjuge, chame ele para orar agora juntamente conosco.
A Elizabeth, ela é líder de intercessão lá no ministério da Segunda Igreja Quadrangular. E ela vai estar nos ajudando agora para que esse milagre de Deus entre na sua casa agora, aí no endereço da sua residência agora. Eu creio no poder de Deus que pode te visitar aí no seu lar, na sua casa, no nome de Jesus. Nós vamos interceder agora e vamos levantar um clamor a Deus, encerrando esta live debaixo de oração, porque nós entendemos que a oração, como diz a palavra de Deus no livro de Evangelho de Mateus, que tudo aquilo que pedimos em oração, crendo, nós receberemos. E eu creio que você crê na palavra de Deus. Então vamos juntos levantarmos um clamor, uma oração. Não deixe de clamar a Deus aí agora no seu lar. Vai orando juntamente conosco no nome de Jesus, porque Deus está liberando bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Soberano Deus, diante da tua face, diante da tua presença, se existe, meu Deus e meu Pai, alguma causa impossível agora, coloque as tuas mãos, meu Deus e meu Pai, e no nome de Jesus, o Deus de milagres vai invadindo, meu Deus, a residência agora desta família, meu Pai, no nome de Jesus. Se existe, meu Deus, alguém amarrado no vício, amarrado, meu Deus e meu Pai, a mesma unção de libertação, meu Deus, que houve nesta família, que haja, meu Deus, agora, na vida desta pessoa, nesse lar, nesta casa, que está preso, meu Deus, nas drogas, que está preso, meu Deus e meu Pai, no vício, que está preso, meu Deus, na prostituição, no adultério, meu Deus. Senhor, meu Pai, vai agindo agora, vai operando, meu Deus, vai transformando, meu Deus e meu Pai, vai libertando, meu Deus, no nome de Jesus. Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que trabalha, Tu és o Deus que move o sobrenatural. Vai movendo, meu Deus, nesta causa, vai movendo, meu Deus, nessa situação que precisa, meu Pai, de fé no coração desta pessoa que está nos ouvindo, que está nos vendo, que está, meu Deus, participando dessa transmissão agora. Entra, meu Deus, com providência, entra, meu Deus e meu Pai, com ação divina agora, para que no nome de Jesus o milagre da parte do Senhor aconteça. Pai, se existe alguma amarração espiritual, nós repreendemos agora no nome de Jesus, para que haja um milagre, para que haja a bênção. Libera, meu Deus e meu Pai, agora a unção, meu Deus, de livramento para esta família, a unção de livramento para os filhos, a unção de livramento para a parentela, a unção do Senhor que acrescenta, a unção do Senhor que derrama bênção sem medida sobre nós. Pai, que no nome de Jesus toda obra forjada do mal, do inferno, meu Deus e meu Pai, seja repreendida agora pelo nome de Jesus, e que haja, meu Deus, a tua bênção, que haja, meu Deus, portas abertas, que haja, meu Deus, cura divina, que haja, meu Pai, salvação no lar, salvação na família, para que no nome do Senhor o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, porque entendemos, meu Deus e meu Pai, que agindo o Senhor, ninguém poderá impedir, como a tua palavra nos diz, meu Pai, que agindo Deus, quem impedirá? Então haja, meu Deus, em favor da causa desta pessoa agora, para que no nome de Jesus o milagre do Senhor alcance esta família, no nome de Jesus. Assim oramos e assim declaramos, para a honra de Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém e amém. E antes de terminar a live, 10 anos que ele está liberto na presença Amém. do Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia! Aí, olha que bênção. E eu também, o Isaac já teve mais de 90 paradas respiratórias abertas que sempre socorre ele. Olha aí, gente, mais de 90 paradas respiratórias e Deus operando milagres. 10 anos, aqui o Silvio, liberto, Amém. porque Glória a Jesus Deus. Cristo ainda continua fazendo milagres. Amém. Amém, amados?
Nós vamos terminando aqui a nossa live. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram conosco, que estiveram presentes até o final desta live. E gostaria de deixar aqui um convite especial. Domingo nós temos a live da Gilead Kids, que começa às 18 horas. Você que tem seu filho talvez esteja entediado, esteja aí dentro de casa sem ter um conteúdo, um ensinamento da palavra de Deus, eu quero fazer um convite para domingo, às 18 horas, na página da Gilead Kids. Você pode acompanhar uma transmissão exclusivamente para as crianças, no nome de Jesus, porque as crianças faz parte do reino de Deus e elas precisam ser assistidas também da mesma forma que os adultos, pela palavra do Senhor, pelos ensinamentos da parte do Senhor. Hoje eles tiveram uma linda aula, a aula sobre a obra da carne que milita contra a obra do Espírito, lá no livro de Gálatas. Um excelente trabalho que foi realizado hoje com as crianças, para que elas aprendam também a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos livrará de inúmeros problemas e de inúmeras coisas que esse mundo jaz do maligno, como a palavra de Deus nos diz. Amados, domingo, depois que terminar a live da Gilead Kids, das 18 horas até às 19, às 19 começa a live da nossa comunidade. E é uma live especial para os Dias das Mães. Uma linda história também. Se você achou que essa história aqui hoje de superação é forte, é linda também, mas você também domingo, eu quero te fazer esse convite para que você participe da nossa live domingo às 19 horas. Uma live especial para os Dias das Mães. Ela não será aqui na nossa cidade, será em outra cidade. Será uma grande bênção no nome de Jesus. Deus já está movendo algo. Será algo impactante também para a sua vida e para a sua família também. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Aqui, amados, tem bastante mensagens que mandaram aqui para vocês. Eu vou tentar pegar algumas aqui para poder passar para vocês, no nome de Jesus. Amados, nós já estamos terminando. Faremos a oração de encerramento. Só mais um minutinho para nós terminarmos aqui no nome de Jesus. Aqui tem algumas pessoas parabenizando a história de vocês, dizendo que Deus é fiel. Pessoal cumprimentando o Kaique aí, como o Kaique cresceu, né? Pessoal de Ferraz aqui que viu o Kaique pequenininho lá em Ferraz. Lembro dele em Ferraz, olha aí que benção, Kaique já foi na perua de Ferraz. Aqui a Kemble Oliveira falando, Isaac é o nosso milagre, que bênção. Ana Paula também parabenizando vocês aqui. Cleonice da cidade de Araras também glorificando a Deus pela história. A Cleonice também ela foi da nossa capela lá em Araras. A Cleonice, ela tem uma filha especial. A cadeira dela é igual a do Isaac. Eu não sei se é o mesmo problema que o Isaac possui. E ela, assim, tem uma filha especial também. Participou aqui conosco no nome de Jesus. Olha aí que bacana. Pessoal comentando aqui que para Deus nada é impossível. Pessoal da nossa família, Esther, Andresa, Aparecido do Daniel, Aparecido do Moisés, a Leia, Cristina, evangelista, pessoal da família que participou também aqui, olha que bacana. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Parabéns, Isaac, Deus continue abençoando a sua vida com muita saúde, você está lindo. Eliane Nardoni, da cidade de Corumbataí, cumprimentando o Isaac também. Vamos ver se tem mais. Daniele Wilson Rodrigues, cumprimentando também vocês aqui. Pessoal falando, nós cremos no milagre, Deus é fiel. Pessoal parabenizando a palavra, poderosa palavra. Ó, já tomar meu lugar aí, ó. Ô glória. Olha aí que bênção, pessoal parabenizando vocês, parabenizando o casal. Vamos ver se entrou mais alguém aqui. Luana Cristina Rodrigues, Deus é fiel. É isso aí, pessoal.
Você que tem aí também alguma pergunta para fazer sobre a doença em si, a Elizabeth está aí, o perfil dela está na nossa página, o perfil do Silvio também. Talvez você que esteja alguém passando um problema relacionado a isso na sua família, você pode acessar aí na página onde eles estão aí com o link do nome deles. Você pode entrar no particular, no privado, perguntar, fazer alguma pergunta, pedir apoio e oração também. Eles vão estar aí disponível para poder falar com você ao término da nossa live. Se porventura alguém aqui também fizer alguma pergunta, vai ser encaminhado para eles também, para que eles possam estar respondendo, ou se você se sentir mais confortável de fazer no privado deles, ou seja, está lá o nome, o lugar, só você clicar em cima do nome, vocês já vão direto já na página oficial deles também. Amém, amados? Então aqui nós vamos encerrando mais uma live da nossa comunidade Gilead Church. Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado a todos que compartilharam, muito obrigado a todos que comentaram, que curtiram, que visualizaram, que pararam para assistir a nossa transmissão. Que Deus abençoe no nome de Jesus, que Deus ilumine os seus caminhos e que as bênçãos de Deus percorram sobre a tua vida e sobre o teu coração, no nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Eu quero te dar um abraço simbólico, né? Porque não podemos abraçar, um abraço virtual. Os nossos participantes também gostaria aqui de estar agradecendo vocês que participaram conosco. Vamos estar abrindo aqui para eles também. Eu agradeço a cada um que esteve conosco até o final. Eu creio que Deus, através da palavra do pastor, através da nossa superação de vida, eu creio que vai alcançar a vida de muitas pessoas. E eu creio que você foi abençoado, então eu te agradeço por esse tempo de você estar aqui presente, nos parabenizando por tudo. Amém? Muito obrigada. Eu queria também agradecer aí a todos os irmãos aí que compartilhou aí a live aí, né? A live fala, né? A live aí, agradeço a todos os irmãos aí, fico com Deus aí. Deus abençoe aí todos. É isso aí, pessoal. Estamos terminando mais uma live da comunidade Gilead Church. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Fique com Deus e fique em paz. Ufa.